Este é o Redemu Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemu Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo coletivo Redemunho. Caso você queira saber mais sobre o nosso trabalho e a proposta desta série, escute também o trailer do programa e o episódio de abertura. O coletivo Redemunho está aberto a diversas formas de participação e contribuição. As informações estão na descrição deste podcast. Neste episódio, vamos tratar de uma questão que aparece muito nos debates e pesquisas sobre a ascensão de Bolsonaro, que é: o que tem de fascismo, nazismo, ou se alguém preferir, de neonazismo e neofascismo, na adesão ao bolsonarismo? Para conversar sobre este tema, vamos receber Odilon Caldeira Neto, que é historiador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Odilon é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul e pela Universidade Federal de Santa Maria. É coordenador do Observatório da Extrema-Direita e atua nos seguintes temas de pesquisa: neofascismos, direita radical, transições democráticas e processos transnacionais da extrema-direita. Bem-vindo, Odilon, ao Redemunho. A gente hoje vai falar de uma das entrevistas, né, que a gente tem feito para o nosso programa do Redemunho Escuta, mas especificamente nesse episódio a gente não vai reproduzir a entrevista, por alguns motivos que eu vou citar. O entrevistado de hoje é um homem branco de 53 anos. Essa entrevista em especial, né, eu tenho entrevistado vários, né, eleitores do Bolsonaro, alguns a gente trouxe para os episódios, foi a entrevista que mais me causou mal-estar. Eu realmente fiquei muito mobilizada com a entrevista, né, com a posição discursiva dele, as coisas que ele dizia. Inicialmente eu não entendi muito bem o incômodo, mas depois eu fui entendendo, né? Eu sou profissional da escuta, então a gente aprende a escutar duas coisas, né? O que a pessoa diz e o lugar a partir do qual a pessoa diz, né? E isso diz mais, às vezes, do que ela diz. E aí era um fascismo cínico, assim, bem velado, bem polido, né? Mas que a cada momento que a entrevista ia avançando, isso ia aparecendo mais. E por isso que a gente decidiu não mostrar a entrevista, exatamente para não dar palco para esse tipo de discurso, principalmente depois que eu me dei conta, e eu soube disso depois, né? Porque todo mundo que a gente entrevista, a gente não sabe o nome da pessoa, a gente pede um nome fictício. E o nome que ele nos deu é exatamente o nome de uma revista de publicação nazifascista. Então, quando eu vi, fiquei imaginando que era lá até um apito de cachorro, né, alguma coisa assim para se mostrar, né, entre os seus. A gente depois até pode explicar um pouco o que seria isso, o apito de cachorro aí. Mas, assim, uma espécie de comunicação, né, com esse público, e aí a gente decidiu não falar. Mas, ao mesmo tempo, é importante falar sobre isso, e aí eu vou já te perguntar, que tem a ver com, né, o tema de hoje. Então, são duas questões, né, para a gente começar. Então, o Bolsonaro tem mesmo apoio, né, de grupos nazifascistas organizados, né, dentro do governo dele, e isso é uma proposta, né, um projeto. Nós estamos diante de um governo nazifascista? Ou isso é um exagero da nossa parte? Do ponto de vista, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder conversar com vocês. Eu falo aqui enquanto um historiador que trabalha com a temática da pesquisa do fascismo e do neofascismo como categoria histórica, como conceito, efetivamente, há um tempo, e efetivamente isso diz respeito também a determinadas orientações do ponto de vista teórico, inclusive determinadas afeições do ponto de vista do próprio campo de estudos, né? Então, esta é também uma percepção muito particular, de acordo com a leitura que eu estou desenvolvendo ao longo dos últimos anos, e também com os autores e autoras com as quais eu dialogo.
A relação do termo fascismo, nazismo ou nazifascismo é um objeto que se torna um adjetivo político, um adjetivo de uso político, como objeto de desqualificação, como instrumento de desqualificação política, ou de uma maneira mais ampla, a oponentes políticos, desde o momento da experiência do fascismo histórico. Né? Então, a utilização do termo fascista, sobretudo com uma ideia de o fascismo como um ponto de exclamação, ou seja, uma acusação, ele é um elemento muito presente na história política global, desde o século XX, desde a década de 40, desde a década de 30 do século XX, até a atualidade. Então, não é de se espantar que exista uma recorrência da utilização do termo para denúncias sobre eventuais características que podem ser ou não caracterizadas ou lidas como fascistas em organizações políticas da direita radical que muitas vezes não se assumem de acordo com essa matriz ideológica. Por que eu digo isso? Porque o termo fascista, nazifascista, nazista, neonazista, neofascista e suas várias variações possíveis têm sido empregadas muitas vezes para classificar não somente o Bolsonaro, como Donald Trump, como figuras como Salvini, como Orbán, como Erdogan e assim por diante. E, na realidade, isso não é um fenômeno recente. Na própria realidade brasileira, história brasileira relativamente recente, isso também já foi aplicado. Na década de 60, por exemplo, alguns autores liam a ditadura civil-militar, que hoje mais ninguém lê dessa maneira, como um tipo neofascista. Na década de 80, 90, 2000, o Prona de Enéas Carneiro foi interpretado como neofascista, na minha interpretação bastante erroneamente. Então, eu acho que é necessário ponderar essa questão. Essa utilização do termo nazista, neofascista, para classificar Bolsonaro, ela é muito eivada de interesses políticos, o que é absolutamente natural. Isso é absolutamente natural. Grupos que se sentem, com muita razão, frontalmente atingidos pelo discurso, pelas práticas políticas de Bolsonaro, seus militantes, do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, obviamente vão utilizar desses termos como objeto de disputa política. Agora, do ponto de vista analítico, eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Por quê? No grande caleidoscópio da extrema-direita brasileira, inclusive da extrema-direita mais recente, o neofascismo é uma expressão dentre outras. O neofascismo é um conglomerado bastante particularizado, que tem suas pautas, suas reivindicações, sobretudo na ideia de regeneração nacional, que busca não raramente a construção de um tipo de Estado autoritário inspirado do modelo do Estado de tipo fascista, que inspirou, por sua vez, os integralistas brasileiros, na sua principal expressão do fascismo nacional. Qual é o espaço desses grupos dentro do governo Bolsonaro? Qual é o espaço desses grupos na articulação do bolsonarismo? É diminuta. É diminuta por quê? Porque o bolsonarismo traz alguns elementos desses grupos, mas também fragiliza a sua articulação política. Então não é de se espantar que muitos grupos neonazistas, muitos grupos neofascistas, não apenas não apoiam Bolsonaro, como são críticos ao Bolsonaro em diversas medidas. O apoio ao Estado de Israel, a visão liberal na economia, e assim por diante. Isso não quer dizer, claro, que não existam pontos de intersecção, pontos de interlocução, que não exista, inclusive, um diálogo. Esse diálogo existe, mas é um trânsito muito mais complexo do que uma simples assimilação desses grupos neofascistas, desses grupos neonazistas, a partir de Bolsonaro ou a partir do governo Bolsonaro. Então, assim, para ser um pouco mais sintético, o governo Bolsonaro, e mais do que isso, o bolsonarismo como um movimento político, como uma expressão política com tentações a ser um movimento político, tem algumas características comuns a grupos fascistas históricos e a agrupamentos neofascistas ou neonazistas em atuação no Brasil e em outras partes do mundo. Mas essa confluência diz mais respeito ao fato de que Bolsonaro é uma expressão genuinamente da extrema-direita brasileira, da extrema-direita global, mas, enfim, uma expressão brasileira da extrema-direita global, mas ele disputa, em certa medida, espaço com esses outros tipos da extrema-direita, como próprios grupos que reivindicam uma ideia de golpe militar, ou enfim, toda a hemorragia que eles utilizam para buscar sustentar democraticamente essa perspectiva, assim como nazifascistas ou neofascistas ou neonazistas. Então,
me parece que classificar Bolsonaro como fascista, neofascista, neonazista ou nazifascista acaba por escamotear uma relação muito mais complexa do ponto de vista da estruturação do governo Bolsonaro, do próprio bolsonarismo. A relação com os militares, a relação com grupos evangélicos, a relação com grupos liberais, a relação com grupos conservadores. Então, a dimensão da participação de grupos neofascistas no governo Bolsonaro, ela é diminuta. Ela ocorre, mas ela é diminuta. E a utilização de elementos de uma certa cultura política do fascismo, ou mesmo do nazismo, como no caso, por exemplo, do antigo secretário da Cultura, são elementos que são objetos para a radicalização do bolsonarismo. Então, colocar esse neofascismo ou esse neonazismo no centro, em uma medida de um centro irradiador para o bolsonarismo, é tomar de uma maneira exponencial o seu poderio político. Isso não exclui, claro, as características fascistas do governo Bolsonaro. Isso não exclui, claro, a participação, a interlocução entre grupos neonazistas, grupos neofascistas, principalmente grupos neofascistas, com o governo Bolsonaro e com o bolsonarismo. Mas a relação, justamente, seja do bolsonarismo, seja de Bolsonaro, seja do governo Bolsonaro, é mais um movimento de tentativa de incorporação dessas tendências da extrema-direita brasileira diversificada para fazer uma espécie de consubstanciação, digamos, dentro desse fenômeno político. Então, o cálculo, do ponto de vista analítico, conceitual, para mim, ele é mais complexo. Então, inclusive você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, porque você diz assim, que a proposta liberal é como se a proposta liberal não fosse uma proposta exatamente nazista ou fascista, né? E me chamou a atenção que é exatamente esse caminho que esse nosso entrevistado faz. Ele justifica que ele votou no Bolsonaro inicialmente por causa da proposta liberal econômica, né? Porque ele defende, né, que o Estado não deve, né, intervir nas questões da economia, e aí ele acha que os governos de esquerda eles não entendem, né, dessa maneira, então por isso ele votou no Bolsonaro, lógico, com a política econômica do Guedes, e aí depois ele sai por uma defesa bastante importante, assim, da meritocracia, como se a meritocracia fosse um princípio de liberdade democrática, né? Que é meio que o direito das pessoas se darem mal ou se darem bem. E aí é como se, né, no discurso dele, o se dar mal numa sociedade como a nossa é meio que é um fracasso, assim, acontece, né? Então, sim, as pessoas vão morrer, algumas pessoas vão morrer mais, né? Porque são negras e moram na periferia, como se isso fosse um dado meio da natureza, sabe? Como se não houvesse nenhuma responsabilidade. E aí, né, eu entendi isso, né, como uma metodologia fascista, e aí você me corrija, né, se estiver equivocada, mas, assim, nesse sentido de uma certa liberação, né, de qualquer tipo de pacto coletivo, né, é o individualismo na sua versão mais extrema, com uma roupagem de liberdade e democracia, né, que é exatamente isso que o Bolsonaro, né, fala, quando ele fala assim, a liberdade é mais importante que a vida, né, é um pouco isso, né? Quer dizer, se as pessoas morrem porque é natural que as pessoas morram. Então, é como se o modelo, né, de genocídio que esse fascismo propõe é o do deixar morrer mesmo, né? Que é exatamente o que a gente viu aí na situação da pandemia. Uhum. Se você falasse um pouco disso. Bem, Rita, eu acho que assim, sobre a questão da entender se é fascista ou não, acho que isso é uma questão que é um debate em aberto, né? Acho que não vem ao caso eu afirmar que a sua interpretação é equivocada. Acho que é um debate que é colocado em questão, inclusive porque a matriz analítica da qual eu parto é uma matriz da teoria política, da ciência política e da história política. Então, muitas vezes, se formos pensar a partir de uma dimensão, por exemplo, da escala F, né, de personalidade autoritária, então, evidentemente, que uma outra matriz analítica vai chegar ao encontro da utilização do termo com toda uma preocupação científica, né, então, outras preocupações, outras linhagens interpretativas, outras escolas interpretativas
outras disciplinas que interpretam o fenômeno utilizam o termo fascismo sem que seja retirada qualquer estatuto de cientificidade. Eu acho que não caminharia para esse sentido de negar a possibilidade da utilização. Eu particularmente não utilizo. Até porque um ponto que você mencionou sobre a relação desse indivíduo me parece bastante interessante, porque é um procedimento muito recorrente na história de partidos políticos da extrema-direita, e também, por consequência, em seus militantes e em seus eleitores, desde, sobretudo, a década de 60 e a década de 70. Nos estudos sobre as ondas das extremas direitas, né, a ideia é que, após o fenômeno do fascismo histórico, que pensava uma dinâmica de totalização do indivíduo, o indivíduo no fascismo ele não existe. Né? O indivíduo no fascismo ele não existe. O indivíduo no fascismo ele faz parte de uma dinâmica totalizante e totalitária. Ele é incorporado mediante processos educacionais, processos doutrinários, dinâmicas militares, né, de educação militar, dinâmicas educacionais das mais variadas, inclusive das formatações das relações sexuais e das relações de gênero, também da forma de família. O indivíduo, né, o indivíduo fascista, do momento que ele acorda, do momento que ele dorme, do momento que ele nasce e até depois dele morrer, ele está eivado de instâncias de penetração ideológica, digamos assim. Então, o indivíduo sob o fascismo, ele não existe. Ele é fascistizado. A partir da década de 60, a partir da década de 70, existe um fenômeno muito interessante, a partir, sobretudo, do continente europeu, que é uma dinâmica onde diversos intelectuais da extrema-direita, diversos partidos políticos da extrema-direita vão passar a aceitar paulatinamente a coexistência com a democracia. Coexistência em quais termos? Se efetivamente a gente leva em consideração os preceitos democráticos e os processos de ampliação dos direitos humanos, enfim, né, tudo aquilo que pode ser caracterizado como fenômeno institucional ou não da democracia, esses partidos políticos eles não têm muitas credenciais democráticas, mas eles passam a buscar atuar dentro das democracias e buscando criar uma narrativa, um discurso mais democrático. Em que sentido? Democrático no sentido de que esses partidos eles vão lidar com seus eleitores, com seus militantes, com o povo, a idealização de um povo, em uma via direta. Passando por cima de instituições, passando por cima de instâncias políticas, institucionais, inclusive, esses partidos políticos e essas lideranças políticas pensam em lidar com a pessoa comum, ou no arquétipo que eles criam de uma pessoa comum, de um povo nacional, né, de uma identidade nacional, indivíduos participantes dessa identidade nacional, falando diretamente com eles e estabelecendo o seguinte: nós somos a verdadeira democracia. Nós iremos dialogar diretamente com vocês. Nós iremos dialogar com vocês que são um povo, com vocês que são aqueles que sofrem com movimentos sociais, movimentos feministas, ciclos e fluxos imigratórios, políticas de direitos humanos, enfim, o tal do chamado, da maneira como é incorporada pelo léxico da extrema-direita, o, entre aspas, politicamente correto. Então, é muito interessante que esses partidos, a partir da década de 60, na França, o caso do Front National, da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, é significativo nesse sentido. Ele passa a incorporar não uma visão de fortalecimento do Estado, da ideologia e da incorporação do indivíduo, como era no fascismo. Ele vai pensar muito mais numa dinâmica neoliberal na política, neoliberal também, eu diria, num certo ethos do indivíduo, ou seja, numa dimensão ultra-individualizante, e nessa relação simbiótica e direta entre líder, que é a encarnação da natureza política desse povo, e esse povo. Então, assim, este fenômeno, ele se intensifica nas últimas décadas, e ele é muito nítido no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro incorpora muitas dinâmicas dessa extrema-direita que vem buscando uma articulação, rearticulação, e se distancia de alguns dos preceitos do fascismo histórico, inclusive que o fascismo histórico fracassou do ponto de vista político. Ele se torna um trauma coletivo, então é necessário estabelecer essa dinâmica de afastamento desse trauma coletivo. Ele é penalizado, digamos assim, ele é marginalizado, ele é ilegal em diversos países. Portugal, por exemplo, o fascismo é proibido. Então, esse movimento da extrema-direita, ela está pensando num processo de adaptação às próprias dinâmicas da democracia. Agora,
Cabe discutir se isso é apenas uma questão estratégica ou uma modificação da natureza política. Talvez elas sejam as duas. Porque é uma questão de estratégia, mas é também um ato de notar que a sociedade, após a Segunda Guerra Mundial, de uma maneira universal, se torna muito mais complexa, novos movimentos sociais, novas formas de organização política, e a extrema-direita tem que lidar com esses fenômenos. Então, antes, se o fascismo histórico é fruto muito de uma crise do entre-guerras, que é também uma crise do liberalismo, e sobretudo da democracia liberal, essa nova extrema-direita, ela age por dentro da democracia. Ela age por dentro, não pensa, por exemplo, como o fascismo pensava, na construção de golpes militares, embora, claro, o Bolsonaro pensa nessa questão, mas sobre uma outra via, né? Mas ela vai pensar muito essa nova extrema-direita a partir dessa interlocução e destruição da democracia por dentro. E essa destruição da democracia por dentro, por meio dessa nova extrema-direita, vai pensar também nessa intensificação dessa dinâmica ultra-individualista, onde o indivíduo só é bom se ele se cumpre a si mesmo, o self-made man, o self-made woman, a self-made woman, enfim, toda uma questão de esgarçamento e destruição de qualquer possibilidade de articulação entre os atores sociais e uma lógica ultra individualizante. Então, me parece que isso que muitos autores vão chamar de populismo, ou seja, dessa relação direta, anti-institucional, em sua máxima instância e prática antidemocrática também, mostra um pouco desse fenômeno do bolsonarismo e também do seu eleitorado, que quer, ao mesmo tempo, uma liderança forte, viril, autoritária, mas também opta por uma figura que tem que ser simples, simplória, um bonachão, um ser absolutamente ignorante, e que também vai destruir, inclusive, as instituições brasileiras. Então, acho que caminha um pouco nesse sentido de pensar como que esse movimento que Bolsonaro incorpora, talvez um pouco mais tardiamente, se a gente for olhar comparativamente com as extremas direitas globais, né, internacionais, talvez é um fenômeno mais retardatário no Brasil, mas ele acaba incorporando de uma maneira muito hábil, porque é evidentemente hábil, afinal de contas foi eleito muito por conta disso também, nesse sentido de olhar o esgarçamento das redes, das tramas de sociabilidade, uma ótica e um ethos ultra-individualista, ao mesmo tempo que opta por uma noção de nacionalismo ultra-autoritário também, não raramente, na verdade, muito costumeiramente, altamente persecutório. Você falou uma coisa importante também, que é isso, né, que a gente já tem essa constatação de que o fascismo ele nasce dentro das democracias, né, justamente pela permissividade que a democracia, ou pelas possibilidades, né, a diversidade, né, que a democracia dá abertura, então é lá mesmo que ela dá lugar, né, vamos dizer, ou abre possibilidade para isso. E aí, até retomando aí o que eu falei sobre o tal do apito de cachorro, né? A gente viu a cena, né, do assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, que ele faz um gesto no Senado, né? Um gesto com as mãos, e que significaria ali um apito de cachorro, né, que é uma mensagem cifrada que para o cidadão comum não faz sentido nenhum, mas que para uma determinada população tem ali um gesto, né, evidente, né, direcionado, que é um gesto de poder branco, né, supremacia branca. Quer dizer, essas pessoas, elas não querem ser chamadas, né, como você disse, de nazista, fascista ou supremacista, alguma coisa nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, elas estão ali, evidentemente, claramente se colocando, demonstrando esse tipo de mensagem, né? Então, fica uma coisa cínica, que é exatamente o que eu percebi nesse discurso, em especial dessa entrevista que eu fiz, é um cinismo, assim, velado. E aí, assim, como que a democracia, né, como que as instituições democráticas, como que nós, né, pesquisadores, como nós, né, políticos e militantes de esquerda, como lidar com isso? Como é possível a democracia lidar com esse tipo de cinismo, né? Uhum. Me permite só discordar um pouco
do que você disse, Rita, da relação do fascismo nascendo na democracia, porque, historicamente, o fascismo ele não nasce necessariamente dentro de democracias estáveis, né? O fascismo ele começa a ter uma força política justamente em sistemas democráticos em absoluta erosão. A chegada de Hitler ao poder é muito significativa, por mais que tenha a ideia de que ele foi eleito uma ideia de uma democracia estabelecida, sólida, a democracia na Alemanha estava profundamente desestabilizada. Então, sobretudo em momentos de uma alto processo de fragilização dos sistemas democráticos e também de fragilização de economias, de relações sociais de uma maneira mais ampla, na sociedade em torno de um Estado nacional, enfim, que essas porções da extrema-direita e, eventualmente, organizações tipicamente fascistas conseguem, né? Isso diz, talvez, respeito ao fato de que a extrema-direita brasileira sempre existiu. A história da extrema-direita brasileira, ela começa juntamente com a história do Brasil republicano, a partir das ligas nacionalistas, depois, enfim, a partir de movimentos pró-monárquicos, restauracionistas, antirrepublicanos, fascistas, conservadores, enfim, até a atualidade. Então, assim, o que acontece para que essas organizações, em determinados momentos, conseguem uma articulação política efetiva dentro do ponto de vista? Não é necessariamente a democracia que cria essas perspectivas, mas sim a destruição dela que dá palco para isso, né? O fato de que Bolsonaro consegue ter uma relação tão efetivamente propícia do ponto de vista político é porque existiu um grande e longo fenômeno de naturalização de uma cultura política da extrema-direita brasileira, antes mesmo da eleição de Bolsonaro. A dimensão antipolítica, a dimensão anticomunista, que muitas vezes foi lida, né, foi apresentada dentro de uma perspectiva do antipetismo, ela acaba sendo como um processo da naturalização da extrema-direita brasileira. Então, assim, a democracia brasileira, talvez, ela já está morrendo muito antes da eleição de Bolsonaro, né? Muito antes da eleição de Bolsonaro. Bolsonaro é apenas aquela figura apoteótica, digamos assim, se é que é possível utilizar esse termo, para coroar esse processo de desestruturação de qualquer pacto democrático que a gente imaginou que houvesse na democracia brasileira. E a partir dessa democracia, e daí a gente pode, inclusive, há estudos que já contestam, inclusive, a denominação, a categorização do Brasil como uma sociedade, vivenciando um sistema político essencialmente democrático, talvez uma democracia restritiva, né? Existe todo um debate do ponto de vista de qual que é a categoria mais propícia para esse Brasil bolsonarista, né? Mas é justamente o fato de que a democracia brasileira é frontalmente atacada e também ela é atacada de uma maneira multifacetada para muito além da experiência do governo Bolsonaro, para muito além do processo que culmina na eleição de Jair Bolsonaro, que observa-se um fenômeno de absoluta naturalização dos discursos da extrema-direita. Da extrema-direita de uma maneira muito ampla. O Brasil que passa o fim da transição democrática ao longo da década de 70, e sobretudo ao começo e a primeira metade da década de 80, foi uma sociedade que se imaginou altamente democrática. Por quê? Porque construiu-se um processo transicional, né, processo de transição democrática altamente tutelado, e também nesse processo altamente tutelado pelos militares, a sociedade brasileira não discutiu efetivamente os legados autoritários e os crimes da ditadura. Isso criou-se um pacto de silêncio sobre a sociedade brasileira, que se imaginava democrático, que queria se imaginar como tal. Se enunciava democrático, que queria se imaginar como tal. E queria se imaginar como tal para não responsabilizar, para não culpabilizar, para escamotear os seus legados, as suas participações em um regime ditatorial como foi a ditadura civil-militar brasileira. Uma lógica de cordialidade com a sua própria experiência autoritária, ela é fundamental para entender por que essas ideias que antes não tinham espaço, sobretudo no começo da Nova República, onde a extrema-direita brasileira era formada por pequenos grupos que não tinham muita articulação política. Agora, o que acontece nesse caminho, né, do início da Nova República ao seu declínio? É a absoluta falta de concordância da noção de pertencimento em torno de um processo participativo da democracia na sociedade brasileira,
Isso não passa apenas por partidos políticos, isso passa por diversas instâncias da sociedade. E à medida que esse pacto democrático se esgarça, a partir do momento que esse pacto democrático acaba sendo destruído, os discursos da extrema-direita brasileira acabam tendo possibilidade não somente de naturalização, né, se torna natural, como tem também uma capacidade de penetração, ou seja, penetram também em outras instâncias das direitas, não somente da própria extrema-direita, mas também como acabam garantindo um sentido de legitimidade. É nesse sentido, inclusive, que a partir do momento que o discurso da direita radical ou da extrema-direita brasileira se torna quase que acaba sendo incorporado não somente pelo bolsonarismo, mas também por outras figuras de uma direita que não era antidemocrática, como o caso de figuras como João Dória, assim por diante, existe também um processo da necessidade de acirramento do campo da extrema-direita brasileira, ou seja, de falar mais alto, de falar em torno de signos e simbologias ainda mais remetentes às experiências do próprio fascismo histórico, de outras instâncias e experiências da extrema-direita global. É nesse sentido, inclusive, que o próprio bolsonarismo acaba incorporando toda uma questão estética, uma simbologia, os seus signos e seus significados da extrema-direita global, sobretudo da extrema-direita norte-americana. A utilização da simbologia, que foi entendida acertadamente como um apito de cachorro para grupos de extrema-direita, é altamente ilustrativo dessa questão. O símbolo que a figura em questão utiliza, né, ela não nasceu inicialmente com esse significado. Ela nasceu com uma provocação para setores da imprensa, digamos, imprensa liberal norte-americana. Os chains, né, os fóruns da internet, notadamente o 4chan, que é um fórum onde é um ambiente de intensa radicalização de indivíduos e formação ideológica de indivíduos da extrema-direita, utilizou dessa simbologia, que atualmente é incorporada como símbolo do poder branco, white power, né, um símbolo ok com esse significado, para mostrar ou demonstrar, ou enfim, comprovar na ótica desses grupos, que a imprensa era muito alarmista e que cairia facilmente naquilo que eles chama-se na linguagem da internet como bait, ou seja, armadilhas da internet. Embora esse símbolo, ele nasce um pouco desse sentido provocativo da extrema-direita, de provocar os meios de imprensa, a imprensa hegemônica, a imprensa não hegemônica norte-americana, depois ele se torna um símbolo próprio desses grupos em torno dessa dimensão supremacista. Então, assim, o que leva uma figura a utilizar este símbolo, né, essa, digamos, micro-saudação, né, porque não foi uma saudação tão óbvia, tão nítida, ela é justamente ligada para os seus nichos, justamente para demonstrar, a possibilidade da articulação desse fenômeno de radicalização dentro do próprio governo, a intensificação desse círculo de dinâmica transnacional, ou seja, fazemos parte dos mesmos grupos internacionais, e também um sentido de pertencimento do ponto de vista mais ideológico dessa extrema-direita global. Não é de se espantar que foi justamente dentro do Ministério das Relações Exteriores, dentro do Itamaraty, que essas expressões conseguem estabelecer uma certa corporidade, uma corporificação do ponto de vista da sua articulação e disseminação, porque é a partir desse momento que o Brasil se mostra para o mundo. A partir desse momento que a extrema-direita brasileira vai se mostrar para o mundo. É a partir desse nicho, desse locus também, que essa extrema-direita brasileira vai buscar incorporar esses símbolos, esses significados, esses significantes da extrema-direita internacional. Do ponto de vista hegemônico do bolsonarismo, a questão racial é muito complexa. Porque a extrema-direita brasileira, ela não assume abertamente uma condição racista. Por mais que elementos racistas são tão nítidos, são tão óbvios, fazem parte da própria noção da identidade nacional brasileira, a dimensão do mito da democracia racial, ele é fundante, ele é fundacional, ele é uma pedra angular da extrema-direita brasileira. Claro, o mito da democracia racial, mas que não tem nada de democracia, enfim, é um mito. É um mito no sentido justamente porque ele constrói uma ideia de uma predominância, né, uma entronização do homem branco, né, em toda a sua ideia de seu arquétipo. Então, o bolsonarismo, como todas as outras organizações de extrema-direita, ou tendências da extrema-direita brasileira, que têm alguma relevância política efetiva, eles vão lidar com muitos dedos a questão racial. Eles sempre vão afirmar, nós não somos racistas são aqueles que lutam pelas minorias. Eles fazem um processo de inversão da realidade, né?
bem sabemos como isso funciona. Mas é muito interessante nesse sentido, que a utilização dessa simbologia que o indivíduo faz, em certa medida, não pode ser incorporada na centralidade do governo Bolsonaro, porque estabeleceria o processo de eventual crítica, inclusive com seus próprios apoiadores, né? Há muitos negros, há muitas negras que apoiam, enfim, pessoas de todas as etnias que acabam apoiando o governo Bolsonaro. Então, ele não pode falar abertamente sobre questões racistas. Então, esses indivíduos que acabam incorporando essa simbologia usam muito nesse trânsito da sua radicalização interna. E o bolsonarismo, ele tem uma característica muito interessante, que é esse sentido de intensificação de um processo de uma radicalização interna. Somente os mais bolsonaristas, somente os bolsonaristas mais fiéis é que são os verdadeiros bolsonaristas. Quantos bolsonaristas que eram aguerridos, importantes, que foram presos, que não foram absolutamente escanteados logo após sua prisão. Não foram absolutamente esquecidos. O bolsonarismo tem muito essa questão de um certo, eu não diria que é um mito do eterno retorno, mas um processo de entropia, talvez, nesse processo também de uma purificação interna. Então, somente aqueles mais radicais, aqueles que causam maior balbúrdia, maior ressonância dos meios midiáticos em torno dos símbolos e signos da extrema-direita que conseguem com um processo de proeminência política. Então, essa própria lógica interna do bolsonarismo, que esta sim também é uma característica em muito advinda do fascismo histórico, no bolsonarismo, que é essa ideia da fidelização e da paixão pela causa, ela acaba se manifestando nesse processo. É claro que esse processo ele não se torna uma centralidade do governo Bolsonaro, mas também a gente não pode diminuir o fato de que um símbolo, um gestual que tem, sim, uma conotação e denotação racista, tem uma liberdade absoluta dentro do próprio governo Bolsonaro. Ou seja, é porque o discurso da extrema-direita brasileira ele já está naturalizado e tomado como legítimo, não somente pelos seus próprios elementos difusores, não somente pelos indivíduos do próprio bolsonarismo. Ele é um fenômeno que ultrapassa os limites do bolsonarismo. Então, a partir desse processo de uma normalização desse discurso da extrema-direita, que o discurso mais extremista dentro do discurso da extrema-direita consegue alguma forma de proeminência, o que é muito triste. Evidentemente, é muito revoltante. E também é muito impactante do ponto de vista que uma certa cultura política, ou elementos de uma cultura política que o bolsonarismo acaba agitando no Brasil, vão continuar presentes na sociedade brasileira, mesmo após o eventual fim do bolsonarismo. E, na realidade, muitas dessas credenciais já estão presentes na sociedade brasileira muito antes do próprio bolsonarismo. Então, assim, dentro do que você falou, eu fiquei pensando que o remédio para isso então, é mais democracia, né? Quer dizer, temos que avançar, né, nos processos aí da democracia. Bom, eu queria retomar uma coisa que você falou e que também nos interessa, talvez nem tanto por essa entrevista em especial, mas é uma coisa que aparece, né, ao longo desse trabalho que a gente tem feito. A gente também mergulha aí nas redes bolsonaristas do Telegram, e ali fica muito evidente esse fenômeno de massa dentro do que você chamou que não existe indivíduo, né? Você disse que no fascismo não existe indivíduo, só existe, né, uma massa aderida a um determinado... E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, né? Porque as redes sociais, né, e a internet, né, deu uma cara, né, para esse movimento de massa, né, especificamente aí com a eleição do Bolsonaro, né, que já há pessoas que acham que isso não vai se repetir nas próximas eleições, né, que talvez a gente, de algum modo, se vacinou um pouco disso, né. Bom, mas isso é uma outra questão, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de que, como você percebe, né, esse fenômeno, aí pensando agora nesse fenômeno de massa, né, e onde realmente não há indivíduos, e isso a gente percebe nos grupos, né, que realmente não há o discurso ali de um a um, existe uma repetição, e assim, esses modos repetitivos, né, de dizer a mesma coisa, aí são palavras-chave, né, comunismo, família, defesa da família,
Deus acima de tudo, né? São grandes chavões, assim, Cuba, né, Venezuela, e que forma, assim, parece que um grupo fechado de palavras e o discurso ele gira em torno daquelas mesmas palavras. A impressão que se tem é que as pessoas falam a mesma coisa, falam coisas diferentes, mas as palavras são as mesmas, elas vão reformulando ali uma frase, mas é impressionante como que o discurso se repete nos textos, né, na opinião das pessoas, e isso, né, fica muito evidente na internet. Então, eu queria saber o seu entendimento disso, e se você acha que realmente, de algum modo, a gente possa estar um pouco mais alerta, né, para não que se repita o que aconteceu em 2018. Eu queria ter uma visão muito otimista do ponto de vista da não repetição do fenômeno da eleição de Bolsonaro, né? Mas eu já sou pessimista por natureza. Mas o processo da eleição do Bolsonaro pegou muitas pessoas de surpresa. Muito analistas, pessoas que estudavam a extrema-direita há anos de surpresa. E eu me incluo nessa. Foram poucas pessoas do campo de estudo da extrema-direita que afirmaram de uma forma peremptória: o Bolsonaro tem uma estabelecimento de um ganho político efetivo. Então, essa surpresa que tomou a muitas pessoas, eu acho que ela liga um alerta do sentido de não pensar que o problema é resolvido, e qualquer visão de um futuro imediato, né, qualquer leitura sobre o futuro imediato que toma o bolsonarismo como processo resolvido, me parece muito reconfortante, muito confortante e reconfortante, e também muito problemático. Primeiro porque a gente tem que pensar também que a dimensão do bolsonarismo, ela não se estabelece exclusivamente enquanto prática política institucionalizada, ou mesmo como um movimento político. A relação, por exemplo, da judicialização da política brasileira, ela é evidente. Ela é evidente. E as lógicas dessas formas de persecutórias da judicialização da política brasileira são também muito evidentes. A gente está o quê? Hoje nós estamos no dia 17 de dezembro, e recentemente os candidatos, né, os pré-candidatos Cid Gomes e Ciro Gomes, foram muito provavelmente vítimas de uma utilização política da Polícia Federal. E a gente não deve deixar de ressaltar que isso também é muito provavelmente um elemento que irá se repetir ao longo do processo eleitoral. Não somente com Ciro Gomes, com outras figuras de relevância política, sobretudo a partir da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os elementos, a penetração dentro de uma lógica deturpada das instituições, elas podem perdurar para além da existência de uma institucionalização do governo Bolsonaro. Então, a relação que existiu, e ainda existe em certa medida, entre a noção de lavajatismo e bolsonarismo, ela tem outros frutos e outros braços, né? Na própria candidatura de Sérgio Moro, isso é bastante nítido, né? Bolsonarismo do B, bolsonarismo do C, bolsonarismo do D, e assim por diante. E muitas vezes com grande apoio de setores hegemônicos da imprensa brasileira, com setores hegemônicos das elites políticas e financeiras nacionais, que foram entusiastas de primeira ou quase segunda ordem na própria eleição de Bolsonaro. Ou seja, o buraco, e nós estamos nesse buraco, ele é muito profundo, né? Então eu não consigo ver uma luz tão simples assim. Eu concordo contigo que a saída é dentro de uma dimensão de fortalecimento de uma cultura democrática, uma cultura de uma instituição democrática, né? Mas a disputa me parece que ela será muito longa, inclusive do ponto de vista de uma certa desbolsonarização, né? Uma lógica de desbolsonarização e uma discussão coletiva da sociedade brasileira. Não sei como seria feita uma discussão do tipo, mas de uma necessidade. Agora, sobre a internet, ela, sem dúvida alguma, ela é um fenômeno muito grande, né, muito central na lógica de articulação e internacionalização da extrema-direita global. Isso desde a década de 90. Desde o começo dos anos 2000.
a articulação de grupos mais radicais, mais extremistas, mais antidemocráticos, se estabeleceu em muito por conta da internet. Por quê? Existe uma noção, e acho que a tese do Francis Fukuyama sobre o fim da história é bastante elucidativa nesse sentido, de que a sociedade global caminharia para um único caminho possível, e para um caminho especificamente dentro de uma matriz específica e de uma matriz democrática liberal de corte norte-americano, né? Então, a noção de que as sociedades iriam todas caminhando para esse chamado, erroneamente, de fim da história, estabeleceu alguns processos de necessidade da busca por outros espaços de articulação para a extrema-direita global. E a internet, ela foi fundamental para isso. A história da extrema-direita dos anos 2000, anos 90, talvez até a primeira metade dos anos 2000, é um fenômeno de tentativa de incorporação desse cabedal técnico, digamos assim, da busca por espaço de interlocução e de articulação para a disseminação dos seus ideais. Agora, tem um outro fenômeno que é muito importante, que é o fenômeno do surgimento da Web 2.0. A Web 2.0, que estabelece essas chamadas, né, conhecidas como redes sociais, e sua dimensão colaborativa e também de criação de identidades dentro dessas dinâmicas colaborativas, ela acaba impulsionando os valores políticos dos indivíduos. E muito daquilo que o David Runciman, autor do livro Como as Democracias Chegam ao Fim, ele vai falar com a ideia da crise das democracias por conta também da revolução tecnológica. Do sentido que a Web 2.0 dá para a dinâmica de câmaras de eco, onde os indivíduos só encontram com os seus iguais e acabam impulsionando a emissão dos seus discursos e ouvindo o seu próprio discurso, seja por ele mesmo, né, pelas mesmas pessoas ou por seus iguais. Então, essas dinâmicas da construção da Web 2.0 como uma câmara de eco que intensifica fenômenos, inclusive de radicalização política, é fundamental para esses grupos da extrema-direita. Porque dá um sentido de comunidade, dá um sentido de pertencimento. E não é muito estranho, tão um pouco paradoxal, mas é muito ilustrativo, em certa medida, que a mesma medida que a intensificação trazida pela hipermodernidade, que acaba acarretando no sentido de indivíduos amorfos, né, ou mais do que amorfos, indivíduos atomizados, acaba encontrando nesses elementos que podemos chamar como, nos apropriar, né, do termo câmaras de eco, um espaço muito confortável, muito reconfortante para esses indivíduos. Isso diz respeito não somente aos seus valores políticos, mas a um sentimento que a sociedade está mudando de uma maneira muito ampla e muito intensa, um fenômeno de aceleração das transformações sociais, da forma como os indivíduos lidam com o próprio tempo. Fenômenos como uberização trazem muito desse sentido, das relações de trabalho que já não existem mais, formas de trabalho que são diferentes, enfim, e assim por diante. Então, a internet ela acaba sendo um elemento que traz um porto seguro para esses indivíduos. Né? Acho que é interessante como essa dimensão da paixão que essas pessoas, e eu não digo apenas a extrema-direita, a paixão que nós todos temos pelas redes sociais é bastante ilustrativa. Né? As personas que nós criamos para as redes sociais muitas vezes são tão importantes quanto no nosso cotidiano, na vida material. Tem uma questão que o próprio David Runciman, que eu gosto muito desse texto dele, do livro dele, e particularmente do capítulo sobre revolução tecnológica, que eu gosto muito, é a ideia também da gente não achar que, primeiro, no começo da internet, existia um tecno-otimismo, ou seja, a internet vai salvar a democracia, vai democratizar a democracia, enfim, vai nos salvar de todos os problemas inatos ou inerentes à própria democracia. Depois, agora, com essas crises das democracias, né, as crises na dimensão plural, muitas vezes se fala em torno de um tom de tecno-pessimismo, o que é absolutamente também compreensível. Para quem passa por um fenômeno como a eleição de Bolsonaro, é difícil não embarcar numa instância de um tecno-pessimismo. Mas daí, justamente, o David Runciman trata um pouco da necessidade, primeiro de legislação sobre a internet. Redes sociais não podem se tornar um novo Ágora, uma nova Ágora. Redes sociais não podem se tornar um novo Leviatã. É preciso regular algumas das dimensões políticas dessas empresas bilionárias, né, as empresas mais poderosas do mundo, e também pensar formas de democratizar o acesso e o uso das redes sociais. Né? Então, assim,
por mais que eu seja pessimista do ponto de vista dos resultados do bolsonarismo, me parece que, inclusive, nas redes sociais, as esquerdas já ocupam um espaço de rearticulação. Para quem vivenciou, por exemplo, a primeira eleição de Dilma Rousseff, sabe que a articulação de grupos de esquerda foi muito intensa nas redes. Foi muito intensa nas redes, auxiliou em muito no processo eleitoral. Anos depois, essa roda virou, né? Essa chave virou. Mas a disputa ainda está em jogo, né? Ainda está em jogo. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Por mais que seja uma batalha árdua, eu acho que há um caminho a trilhar. Então, para a gente ir finalizando, Odilon, eu quero só que você falasse um pouco, você falou da desbolsonarização, né, que inclusive é exatamente a tentativa nossa, né, com esse trabalho, né, tanto de escuta, né, porque não dá para a gente combater alguma coisa que a gente não entende, né, então a gente como pesquisador, né, a gente primeiro quer entender, quer escutar o que está acontecendo, para a partir daí a gente fazer alguma coisa. Então, você já disse de antemão que você não sabe como fazer para desbolsonarizar, mas não imagino que você tenha alguma coisa, pelo menos uma pincelada em alguma coisa, ou pelo menos é o que a gente não deve fazer, né? Para a gente poder encerrar e deixar aí, talvez, né, uma dica, né, para as pessoas que estão escutando, né, para a gente fazer o ano que vem, né, poder trabalhar de uma forma mais possível, né, de derrubar esse governo aí. Pois, Rita, a desbolsonarização, ela é um fenômeno que há de ocorrer depois da queda do governo Bolsonaro, né? Então a gente precisa primeiro retirar essas figuras do poder. E acho que entender os discursos do bolsonarismo, entender que o bolsonarismo é plural. Primeiro, acho que isso é fundamental. O bolsonarismo, e acho que, pelo que você me disse sobre o trabalho que vocês estão realizando, vocês são até mais aptos para falar sobre isso, o quanto que o bolsonarismo é plural. Seus cortes sociais, as suas paixões políticas envolvidas, das tradições políticas que são incorporadas pelo bolsonarismo. Então, entender essa pluralidade, ela é muito necessária para pensar também caminhos para buscar articulação política, para dirimir esta interlocução, ou mesmo diálogo efetivo para tentar desmontar um pouco esse discurso, né? As mitologias políticas do bolsonarismo, elas são muito bem engendradas, elas são muito estimulantes do ponto de vista da articulação dos seus indivíduos, e acabam articulando as facetas diversificadas do bolsonarismo, né? Até a própria ideia de anticomunismo, antipetismo, ela é muito variada no bolsonarismo. Ela tem uma dimensão religiosa, ela tem uma dimensão individual, ela tem uma dimensão de gênero, ela tem uma dimensão sexual, enfim, ela é multifacetada. E me parece que pensar essas dimensões multifacetadas, complexas, como de fato o bolsonarismo é uma necessidade primordial para se pensar formas de neutralização. A gente falou, acho que eu mencionei anteriormente, né, os estudos sobre a personalidade autoritária, né? A noção da escala F, concorde-se ou não, ela é fundamental para entender o que gera esse estudo. É entender como funciona, para entender formas educacionais para barrar ou para responder a esses avanços. As mitologias, os conspiracionismos, os racismos, enfim, todas as formas persecutórias de pensar o outro, elas conseguem uma dimensão de engajamento, para citar um léxico tão próprio das redes sociais, muito grande. E a partir disso que é entender esses fenômenos que a gente consegue buscar algumas dimensões de combate. Então, estudar a extrema-direita, não somente do ponto de vista da análise, né, acadêmica, científica, mas também do ponto de vista político, me parece que cada dia mais, de uma maneira muito urgente, tende a ser um fenômeno inter e, sobretudo, transdisciplinar, e também um fenômeno coletivo. Porque esse fenômeno também é coletivo sobre a desgraça que cai sobre nossas cabeças, né? Então, somente ali, juntos e juntas, a gente vai tentar buscar, quem sabe, tomara, um ponto final, pelo menos uma vírgula, nessa tragédia na qual a gente vive atualmente. Mas a gente vai sair, nós vamos sim. Este é o Redemu Escuta, para desarmar seus ouvidos.